Duas matérias do panorama farmacêutico me chamaram bastante atenção, até porque uma do ano passado e outra desse ano vão na mesma direção. A IA vai mudar tudo e, com isso, a função do propagandista vai ficar limitada. Será mesmo? Não concordo. E por isso eu vou te mostrar agora o meu ponto de vista sobre o presente e o futuro da propaganda médica. Olá, interessados no mercado farmacêutico, sou André Reis, falando sempre a verdade sobre esse maravilhoso setor. Será que a gente está falando do futuro da propaganda médica nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos ou no Brasil? Para começar, repara nesse gráfico aqui da quantidade de médicos em atividade no país. Repara que é uma reta constante para cima e em breve, talvez daqui a 2 anos, nós teremos a marca de 700 mil médicos em atividade no Brasil. Mas não é só isso, porque esse dado se complementa com a quantidade de farmácias em atividade no país. Repara também que é outra reta crescente. Por que abre tanta farmácia no Brasil? É porque é um negócio rentável. E o setor como um todo é um crescimento exponencial ao longo dos anos. E não é só nesses últimos 5 anos que eu estou mostrando. Acompanho esse setor muito de perto há 40 anos e nunca vi um ano vender menos do medicamento do que o ano anterior. Repara que nesse período, apenas de 4 anos, o setor cresceu 58%, enquanto o PIB do Brasil, a soma de todas as riquezas nacionais, mal chegou a 13%. E avançando na direção do mercado, a gente vê que apenas 6 laboratórios já perfazem 40% de tudo que é vendido com relação a medicamentos no país. É uma concentração brutal. Aí, quando a gente tira as empresas que têm patente ou que têm uma linha de OTC, de medicamentos isentos de prescrição muito forte, vamos ficar apenas com 3 laboratórios que definiram o ritmo, o modelo de propaganda médica em todo o Brasil. Eu estou falando do Grupo NC, com mais de 7 empresas no canal Pharma. Logo depois vem a Eurofarma, muito forte também no segmento. E por último, a China, um patamar um pouco mais abaixo. E com isso, dá uma concentração de 32% de tudo que é vendido nas farmácias com relação a medicamentos em apenas 3 laboratórios. E no que esses laboratórios competem, basicamente em 3 segmentos. O principal é similares, depois vem medicamentos isentos de prescrição e, por último, genéricos. Tem também, com relação a não medicamentos, a parte de dermocosméticos, que é muito importante, ticket médio muito alto e em forte crescimento. Por isso, quando a gente soma todos esses segmentos, que dá 60% do mercado farmacêutico, disputado por esses 3 laboratórios, uma disputa bem feroz, cada vez mais agressiva, a gente observa que o percentual de genéricos é muito baixo. Desde que foi promulgada a lei dos genéricos em 1999, são quase 30 anos, genéricos só têm 12% de participação, enquanto os similares, esses que são promovidos pelos propagandistas dos laboratórios com muita ênfase, tem mais de 30%. Como é que pode tanta diferença? Sendo que no mercado desenvolvido, Estados Unidos e Europa, não tem genéricos. Ou tem empresas com patente, ou então é tudo genérico. Então, por isso, essa é uma das singularidades muito fundamentais do mercado farmacêutico nacional. Agora vamos para o faturamento anual desses 3 laboratórios pós-pandemia. Por que eu tirei pandemia? Porque na pandemia realmente houve um boom de vendas de medicamentos, mas agora, desde 2022, não tem mais o efeito residual da pandemia, ele acabou. Mas no efeito do mercado ele é direto e absoluto, porque todos esses 3 laboratórios cresceram de forma espetacular pós-pandemia, num crescimento sustentável. Embora o Axê destoe desses outros 2, porque ele teve um período de baixo crescimento, na verdade estabilização, mas agora, depois de algumas reestruturações, parece que ele reencontrou o caminho do crescimento sustentável novamente. E para ilustrar, com cereja do bolo, todo o resultado comercial da indústria farmacêutica, trouxe o lucro líquido da Eurofarma, que é a mais transparente das 3. O resultado é espantoso. Uma empresa familiar de um único dono consegue, em alguns anos, lucro líquido de R$1 bilhão. Somando todo o lucro desse período, 7 anos, vai dar mais de 5 bilhões de reais, que é igual ao faturamento do Laboratório Axê durante um ano inteiro. E o que as empresas fazem com tanto lucro? Elas reinvestem no negócio. De que forma? Aí vem o modelo de negócios sustentável da propaganda médica no Brasil, que eu acho que vai perdurar ainda durante bastante tempo. Presta atenção, porque são 3 pilares estratégicos que se mantêm ao longo de mais de décadas no país. O nome dessa estratégia se chama massificação. O que é isso, André?
Ponto número 1, presença constante nos consultórios, na visitação, seja com a própria empresa ou criando linhas auxiliares. Por exemplo, a Eurofarma, há mais de 20 anos, criou a Momenta, depois criou a Supera, com os mesmos ativos, marcas diferentes, para blindar o receituário médico com relação aos concorrentes. Só que a MS não ficou para trás. Há mais ou menos 10 anos, lançou a Brace Pharma, uma linha complementar também com as mesmas substâncias para fazer frente a esse avanço no receituário do médico que a Eurofarma tinha. E, por último, o Axê, para não ficar para trás, relançou a Biosintética, também com uma linha de marcas, concorrendo exatamente com a sua marca do Axê, mas também principalmente para tentar frear o avanço que a Eurofarma e a própria MS já estavam tendo em cima do receituário médico. Segunda estratégia, portfólio de A a Z. Lançar o máximo de produtos possível para não só ofertar para o médico toda a variedade de produtos possíveis no mercado, mas também para ir para dentro das farmácias e dessa forma também oferecer um grande sortimento completo para todo tipo de medicamento que existe no mercado. E o terceiro, amostra grátis em abundância. Quem nunca saiu do consultório médico com algumas amostras início de tratamento, ou às vezes até tratamento completo. Mas, André, a amostra não rouba a venda porque a indústria investe tanto nisso. Para garantir a fixação do receituário no médico. O médico não vai jogar fora as amostras. Então, o que ele vai fazer? Hábito prescritivo. Uma vez que ele aprenda aquela marca, pode ficar com aquela marca muito para sempre por causa do conceito de posicionamento de marketing, que é uma coisa que eu explico para os alunos do curso Formação Representante Farmacêutico da Rep Pharma, logo no módulo 2, Comunicação, Marketing e Vendas. E esse cenário competitivo, eu estou falando para apenas 3 laboratórios, mas como definir um padrão e eles explodiram em termos de faturamento, todos os outros laboratórios têm que correr atrás dessa mesma dinâmica para poder fazer alguma frente no receituário médico e também presença dentro das farmácias. E falando em presença dentro das farmácias, aí eu tenho que falar da importância do trade, porque o eixo hoje em dia da disputa, da competição, se deslocou do receituário médico para dentro das farmácias, porque como os laboratórios estão muito iguais, muito parecidos, preço também pouca diferença, onde é que o jogo está sendo decidido? Mas o vídeo sobre trade é outro assunto, eu vou fazer para que você possa entender a verdade sobre o presente e futuro da propaganda médica. Fica comigo, muito obrigado pelo seu interesse. Agora coloca a sua opinião a respeito da massificação que os laboratórios introduziram no mercado, se isso realmente vai continuar ou se a IA vai diminuir o espaço propagandista, vai fortalecer o debate. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo.